Para entendermos uma rede de computadores, vamos primeiramente definir algumas terminologias. Vamos chamar de hosts e roteadores os nós da rede. Os canais de comunicações conectam os nós da rede. A esses canais de comunicações vamos denominá-los de enlace, ou, no inglês, link. E por fim, o produto, aquilo que é gerado pela camada de enlace, vamos denominar ele então de quadro, ou, do inglês, frame. Dessa forma, podemos então visualizar uma rede de computadores como sendo diversas linhas embaraçadas umas nas outras. Quando essas linhas se embaraçam, formam nós. Os nós são os equipamentos que vão trabalhar os dados que estão sendo trafegados ali. E as linhas vão ser então os enlaces, ou a representação da camada física por onde os dados irão percorrer. Podemos dizer então que a camada de enlace ela é responsável pela transferência de datagramas de um nó a outra nó adjacente por meio de um enlace. Não podemos confundir a camada física com a camada de enlace. A camada física nada mais é do que o meio físico por onde a informação irá trafegar. Ela irá trafegar na forma de pulsos eletromagnéticos. Já a camada de enlace, ela é uma camada um pouco mais lógica que define como que esses pulsos devem ser colocados na linha para que a conexão lógica entre os nós da rede possam se comportar e interpretar a comunicação. Nessa figura, podemos verificar os nós da rede compostos pelos roteadores dos computadores. Podemos verificar a camada física como sendo as linhas pretas que ligam os nós da rede. E podemos verificar as linhas vermelhas como sendo a camada de enlace. Vejam que nem sempre a camada de enlace percorre em cima das linhas pretas. Isso porque há uma diferença entre a função da camada física, que é simplesmente o meio por onde os sinais irão trafegar, e a camada de enlace, que é uma questão um pouco mais lógica para fazer a ligação lógica entre um elemento da rede a outro, um nó a outro. A distinção entre a camada de enlace e a camada física ficará um pouco mais clara quando a gente começar a verificar os serviços providos pela camada de enlace. Nessa figura é apresentado um esquemático do comportamento na rede de computadores e como o fluxo de dados percorre os elementos da rede. Em destaque, nós temos a representação da camada de enlace com essa cor roxa. Veja que a camada de enlace está presente em todos os elementos da rede e ela está logo acima da camada física. Ou seja, a camada de enlace utiliza os serviços da camada física e a camada física entrega os dados para a camada de enlace. Temos então que a função da camada de enlace é conectar dois nós consecutivos da rede, ou seja, nós próximos, nós vizinhos, um nó ao outro. Como exemplo, nós temos um host conectado num roteador, um roteador conectado em outro roteador, ou um host conectado em outro host. Como vimos, a unidade de dados trocada entre os nós denominamos de quadro ou frame. Na figura ainda podemos verificar um host conectado no roteador. Reparem que o host eles executam a camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física, e o roteador a camada de rede, a camada de enlace e a camada física. A comunicação entre uma camada de enlace e a outra é o protocolo da camada de enlace e nós vamos denominá-lo de quadro. Se pegarmos a anatomia de um computador, veremos que a camada de enlace é executada na placa de rede ou adaptador de rede, seja ele cabeado, seja ele sem fio, pois é ele que é o responsável em colocar os dados na camada física, que é o que liga a placa de rede de um host até a placa de rede de outro host, ou de um nó a outro nó. A placa de rede também é conhecida como NIC, ou Network Interface Card. Nessa figura podemos ver parte da pilha de camadas utilizadas em comunicação de computadores, dando ênfase à camada de enlace. Podemos ver alguns serviços fornecidos pela camada de enlace, como empacotamento dos dados, controle de fluxo, controle de acesso ao meio, endereçamento e controle de erros. Aprofundando o detalhe do serviço da camada de enlace, temos então o enquadramento dos dados, que nada mais é do que um encapsulamento de um datagrama num quadro contendo uma série de campos de cabeçalho e uma cauda.
Mais especificamente, podemos dizer então que o enquadramento dos dados é a geração do produto da camada de enlace, que nada mais é do que o encapsulamento de um datagrama em uma série de campos de cabeçalho. Nós vimos então que cada camada subsequente à outra pega os produtos da camada anterior e adiciona a ela um campo de cabeçalho. O produto da camada de rede é o datagrama e ela está logo acima da camada de enlace. Então a camada de rede gera o datagrama, encaminha para a camada de enlace e a camada de enlace vai colocar então um cabeçalho. Esse cabeçalho tem diversas funções que veremos logo em seguida. A única diferença das outras camadas é que a camada de enlace também coloca uma cauda. Essa cauda nada mais é do que uma redundância de dados que permite então detectar uns erros na comunicação e, em alguns casos, até carregar informações de como podemos corrigir o erro que foi transmitido. Um outro serviço muito importante da camada de enlace, como vimos, é o controle de acesso ao enlace. O controle de acesso ao enlace vai gerar, então, regras que vai definir quando que cada placa de rede pode começar a transmitir os dados ou não transmitir os dados. Isso é bastante importante, principalmente quando o enlace é compartilhado, como, por exemplo, na comunicação sem fio, no caso de Wi-Fi, LoRa, Zigbee, Z-Wave e outros protocolos de comunicação sem fio. Mas o acesso ao enlace também pode ser utilizado para meios guiados, como, por exemplo, comunicação em Ethernet quando utilizamos barramento ou na comunicação e quando usamos cabos coaxiais. O protocolo de acesso ao meio também é conhecido como MAC, ou Medium Access Control Protocol. Também é conhecido como o endereço físico das placas de rede. Cada placa de rede possui então o seu endereço MAC, que é a primeira identificação de qual placa de rede que deve escutar o canal ou não escutar o canal, evitando assim que envie processos a serem executados pelas outras camadas na pilha de comunicação. Como vimos, os quadros gerados pelas camadas de enlace podem possuir também uma cauda, cuja função da cauda é garantir uma entrega confiável de dados. Veja aqui que a entrega confiável de dados não está relacionada a transmitir os dados da origem ao destino, mas sim apenas entre um nó da rede até o outro nó da rede. O serviço de entrega confiável de dados não é muito necessário quando nós estamos utilizando alguns enlaces com baixa taxa de erro de bit, ou também conhecido em comunicações como BER, Beer Error Rate. Isso porque a entrega confiável de dados, nesse caso, é colocando bits extras na cauda, fazendo com que o quadro fique maior do que o necessário e, às vezes, reduzindo a carga útil que ele pode carregar, uma vez que os quadros também têm tamanhos específicos para cada funcionalidade. Caso o enlace seja mais suscetível a ruídos, como por exemplo enlaces sem fio, torna-se interessante colocar então uma cauda maior para que ocorra a correção dos dados antes deles passarem para a camada de enlace. Isso reduz as retransmissões entre o destinatário e o remetente. Há um tempo atrás, éramos capazes de sentir o efeito da entrega confiável de dados ao aumentar o tamanho da cauda para garantir essa entrega confiável. Estou falando no momento que nós tínhamos concomitantemente a televisão analógica e a televisão digital. Sabíamos que o sinal da televisão analógica sempre chegava adiantado do sinal da televisão digital. Isso porque a comunicação da televisão digital é compactada e para que ocorra a descompactação e consiga apresentar os dados de forma adequada, não é possível ter erro no pacote transmitido. Dessa forma, havia uma cauda extra capaz de transmitir fatores que pudessem fazer a correção do sinal transmitido. Isso fazia então com que o sinal da televisão digital chegasse atrasado na televisão em relação ao que chegava na televisão analógica. Além desse atraso, também tinha o processo da televisão em decodificar o sinal transmitido a ponto de gerar a imagem que é apresentada na tela. Nessa figura, temos novamente a representação da pilha de comunicação, em que é apresentada todas as camadas de comunicação de redes de computadores. Veja que
A camada L2, que é a camada de enlace, é a única que possui uma cauda. Quando foi apresentado que a camada de enlace também tem controle de fluxo, isso estava relacionado a compatibilizar as taxas de envio e recepção dos quadros entre os nós remetente e o nó receptor. Ou seja, há um mecanismo na camada de enlace para que as duas placas de rede que vão se comunicar consigam interpretar os dados. Há, por exemplo, placas de rede que trabalham gigabits por segundo e também são capazes de trafegar dados a taxas menores. Essa compatibilidade permite que placas gigabits consigam se comunicar com outras placas não gigabits. Através, então, do cabeçalho, transmitindo os dados, as placas conseguem se entender e identificar qual é a maior taxa de transmissão de dados que pode ser utilizada naquele enlace, devido à compatibilidade e à capacidade de cada uma das placas de rede. Por fim, os serviços de detecção de erro e de correção de erro estão relacionados com a entrega confiável de dados. Isso porque as placas primeiramente têm que detectar a existência de erros e, no caso de alguns protocolos de camadas de enlace, aplicar as técnicas de correções de erro que são carregadas dentro do quadro. Sabemos que os erros podem ser causados pela atenuação do sinal e também por ruídos eletromagnéticos de diversas origens. Dessa forma, o nó receptor deve ser capaz de detectar a ocorrência de erro no quadro recebido. Para isso, a camada de enlace tem que colocar então elementos que permitam a verificação de erro nessa comunicação. No caso do nó receptor verificar a existência de erro na comunicação, há duas possibilidades que podemos recorrer. Primeiro é a correção do erro, isso se, apenas se, o protocolo da camada de enlace carregar mecanismo que permita a detecção e a correção de erros. Entretanto, não é possível corrigir todo tipo de erro, apenas alguns erros que a camada de enlace é capaz de controlar. Segundo, nós podemos então solicitar a retransmissão do quadro ou simplesmente descartar o quadro. No caso de solicitar a retransmissão, a placa de rede irá retransmitir novamente. No caso dos dados serem descartados, irá ocorrer então a retransmissão através da camada de transporte, isso se ela prover uma entrega confiável de dados. Por fim, nós temos o modo de transmissão, e é papel da camada de enlace controlar o instante que pode ser transmitido de acordo com o modo de transmissão possível. Nós temos, por exemplo, a transmissão simplex, em que apenas um dos nós pode transmitir. Nós temos a transmissão do tipo half duplex. Neste caso, os dois nós podem transmitir. Entretanto, não é possível fazer com que os dois nós transmitam ao mesmo tempo, apenas um nó por vez. E por fim, nós temos a transmissão full duplex, em que os dois nós podem transmitir e os dois nós podem inclusive transmitir ao mesmo tempo, seja pelo mesmo canal, seja por canais adjacentes. Como vimos, a camada de enlace é implementada no adaptador ou placa de rede, ou simplesmente NIC, que tipicamente inclui memória RAM, um processador DSP para poder fazer os cálculos e preparar os sinais para transmitir, e uma interface com barramento do host, ou seja, receber os dados do sistema operacional, e interface com enlace de comunicação, ou seja, a conexão com o meio físico. Na conexão, o NIC, então, define o encapsulamento, ou seja, os bits delimitados de quadro, número de sequência, controle de erro, endereço, frequência de transmissão e o controle de fluxo, controle de acesso ao enlace, etc. Para que a transmissão possa funcionar de forma adequada, a primeira coisa que nós encontramos no cabeçalho do quadro chama-se preâmbulo. A função do preâmbulo nada mais é do que alertar a placa do destino que a comunicação está sendo iniciada. Além do mais, é possível também carregar elementos que permitam sincronismo entre a velocidade de transmissão e a de recepção. E na recepção, a placa de rede, então, define o controle de fluxo e o controle de erro e, por fim, faz a entrega dos dados do quadro para a camada superior, para a camada de rede.
Temos aqui o controle de erro feito pelo circuito DSP, utilizando informações da cauda que o quadro carregou. E o controle de fluxo nada mais é do que a taxa de transmissão máxima que as duas placas de rede podem comunicar e, além disso, também tem o sincronismo dos dados sendo feito pelo preâmbulo.